Olá pessoal, sou o professor Ariel, estamos aqui para mais uma videoaula de matemática, ok? E na videoaula de hoje nós queremos prosseguir com a revisão que iniciamos na semana passada. E aproveitando essa aula, eu já quero dizer a vocês que eu corrigi a avaliação diagnóstica de vocês e eu pude perceber, pude detectar algumas falhas no conceito, no entendimento do conteúdo de alguns alunos. Alguns cometeram erros bobos, erros simples, às vezes por falta de atenção, às vezes porque não entendeu o conteúdo como deveria ser entendido. Então, por isso eu resolvi gravar essa aula para reforçar a revisão e revisar alguns conceitos que são básicos, mas são fundamentais para a gente dar prosseguimento ao nosso estudo da matemática desse ano letivo. Então é importantíssimo que vocês atentem para esses conceitos, fixem bem, tá bom? Revisem e tentem resolver o exercício agora da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá, eu quero revisar com vocês primeiro o conceito de fração, porque corrigindo a avaliação diagnóstica eu percebi que muitos erraram fração e erraram porque não entenderam o conceito. Lembre, o que é uma fração? Uma fração é uma divisão em partes iguais. Então eu pego uma figura, um objeto e eu faço uma divisão. Se essa divisão for em partes iguais, então eu posso entender como uma fração. E aí eu só pedi simplesmente para vocês interpretarem, transformarem uma figura dividida em uma fração, que é conhecida na matemática com um traço, que é o traço da fração, um número em cima, que é o numerador, e o número embaixo, que é o denominador. Nesse caso aqui do exemplo trabalhado na aula de hoje, eu quero a fração que represente a parte pintada. É sempre importante destacar isso, tá? Qual fração eu quero? Eu quero a parte pintada ou a parte não pintada? Então, vocês têm que atentar para esses detalhes. Nesse caso aqui, no exemplo de hoje, eu quero a fração de cada figura que represente a parte pintada. Então, olha para a figura. Primeira pergunta que deve se fazer é: em quantas partes essa figura foi dividida? Perfeito? O resultado vai ser o meu denominador. Então, quantas partes a figura foi dividida? 4 é o meu denominador. Próxima pergunta é: e quantas dessas partes eu pintei? Olha, de 4 eu só pintei uma. Então, em cima fica o número 1, é o meu numerador. Terminou. A minha fração que representa a parte pintada, 1/4. Então, não é difícil, é só tentar entender o conceito e praticar. Perfeito? Vocês têm que sentar a bunda na cadeira e praticar. Tenta entender o conceito e pratica. Vamos lá. Segundo exemplo. Qual é a fração que representa essa parte pintada? Quantas partes ela foi dividida? Primeira pergunta. Então, foi dividida em 8 partes. Quantas partes dessas 8 eu pintei? Pintei 3 partes, professor. Então, 3/8 é a fração que representa essa segunda figura pintada. Perfeito? Terceira figura. Quantas partes ela foi dividida? 4 partes. Quantas partes eu pintei? 3 partes. Então, 3/4 representa a fração da parte pintada dessa figura. Última figura. Quantas partes eu dividi o quadrado? Dividi em 16 quadradozinhos menores. Então, 16. Quantos quadrados eu pintei? 8. Então, a fração que representa a última figura é 8/16. Perfeito? Então, só para revisar esse conceito, espero que vocês tenham entendido e resolvam o exercício. E aí eu vou perceber se entenderam ou não esse conceito de fato. Vamos lá. Outra coisa que eu quero revisar com vocês é a reta numérica. Corrigindo a avaliação diagnóstica, eu percebi que vocês não entenderam muito bem os conceitos de números positivos e números negativos. Para a galera do nono ano, o conceito ele é definido como números naturais e números inteiros. E aí eu percebi que vocês trocaram as bolas, principalmente quando eu pedi para ordenar um conjunto de números. Então eu dei uma série de números embaralhados e eu pedi que vocês organizassem em ordem crescente, do menor para o maior. E aí eu percebi que vocês se enrolaram bastante nisso, ordenaram de forma errada e a deficiência está na compreensão do conceito, da definição. Olha para essa reta numérica. Na dúvida, gente, na hora de ordenar números, coloca na reta, não tem erro. Pega essa reta numérica aqui, ó, do jeito que ela está aqui. Lembre, numa reta numérica, o meu referencial é o 0. Então,
À direita do zero, números positivos. À esquerda do zero, números negativos. Perfeito? E aí, o conceito é, no lado positivo, quem estiver mais longe do zero, que é o referencial, vai ser maior. Perfeito? Então, todos os números que estiverem, quem tiver mais longe do zero, ele vai ser maior. Então, 3 é maior do que 1? É verdadeiro. Por que o 3 é maior do que 1? Lembra do conceito? O 3 positivo, né? Estou falando dos números positivos. Ele está mais longe do zero. Então, ele é maior. Perfeito? O 4 é maior do que o 2? É, porque o 4 está mais longe do zero do que o 2. Perfeito? Já nos números, esse detalhe, nos números negativos, o conceito é o inverso. Quem está mais próximo do zero, ele vai ser maior, ok? Então, quem estiver mais próximo do zero, vai ser maior em relação aos números negativos. Então, quem é maior? Menos 1 ou menos 3? O maior é menos 1. Professor, como entender isso? Entenda como fosse uma dívida. O que é melhor para você? Dever R$1 ou dever R$3? É melhor dever R$1, não é? Então, o conceito de número negativo é exatamente o oposto do número positivo em relação ao zero. Quem estiver mais perto vai ser maior. Perfeito? Por exemplo, vou dar uma lista de números aqui. Menos 4, menos 8, menos 10, 2, 6 e 1. Pronto, tá aí a minha ordem de números. Perceba que está embaralhada. Eu não sei identificar aí quem é o maior número numa reta numérica. Eu preciso colocar. Perfeito? Aí eu peço, ordene esses números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, olhando assim de cara, professor, fiquei na dúvida. Vamos para a reta, coloca na reta. Se você colocar na reta, não tem erro. Quem é o menor de todos esses números? Que vai ser o primeiro que eu vou começar na minha lista. Perceba, colocando na reta aqui. Quem vai aparecer lá no finalzão de todos? Quem é? Que aqui essa reta continua. Tá aqui, menos 5, vai aparecer menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Então, perceba, quem está mais longe do zero de todos esses números é o menos 10. Percebe? Então, menos 10 vem primeiro. Depois de menos 10, vai aparecer quem? O menos 8. Perfeito? Depois de menos 8, menos 4. Olha como é fácil, se eu entender o conceito da reta numérica. Depois de menos 4, nessa relação aqui aparece quem? O 1, que já é o positivo aqui, eu estou desse lado, ó, o 1. Depois do 1 vai aparecer quem? O 2. Depois do 2 vai aparecer quem? Na minha lista, o 6. Então, o meu conjunto ordenado do menor para o maior é menos 10, menos 8, menos 4, 1, 2 e 6. Percebe isso? Então, teve gente que na hora de ordenar colocava o menos 4, depois o menos 8, menos 10. Então, você errou a ordenação dos números negativos e muito se deve por não entender esse conceito. Beleza? Então, revisem isso. Tentem refazer mais uma questão que eu coloquei. Espero que vocês entendam esse conceito, tá bom? E não errem mais. O último conceito que eu quero trabalhar na aula de hoje é expressões numéricas. Vocês erraram demais expressões numéricas e muito se deve por não darem prioridade a sinais e símbolos na matemática. Em uma expressão numérica, eu preciso entender que há prioridade na hora de resolução. E há prioridade em sinais e em símbolos. Primeiro, aos símbolos. Perceba que aqui aparecem dois símbolos. Parênteses e colchetes. Na hora de resolver a minha conta, primeiro se resolve tudo que está dentro do parênteses. Depois, tudo que está dentro do colchetes. Perfeito? Então, primeiro se resolve parênteses, depois colchetes. Quando eu falo de sinais, perceba que aqui tem sinal de mais, sinal de vezes, divisão. Primeiro se resolve o sinal de multiplicação e divisão. Depois,
adição e subtração. Se eu não entender essa ordem, o meu valor vai dar errado. Eu vou errar. Então é importantíssimo você entender a ordem e respeitar as prioridades na hora de resolver as operações matemáticas, as expressões numéricas. E vocês caíram demais nesse erro, tá? Escorregaram nessa casca de banana. Então preste atenção, por favor. Vamos lá, vamos resolver essa expressão numérica aqui. Primeiro, eu vou resolver tudo que está dentro do parênteses, perfeito? No parênteses eu tenho 18 mais 3 vezes 2. Então, eu tenho que resolver tudo isso aqui primeiro. E, professor, dentro do parênteses tem dois sinais. Tem o sinal de mais e tem o sinal de vezes. Primeiro se resolve o quê? A gente acabou de falar. Vezes. Então, esquece o mais. Eu vou priorizar o vezes. Primeiro não faz 18 mais 3, 21. Não. Primeiro você vai resolver continha de vezes. 3 vezes 2, 6. Aí agora o 6 você soma com o 18. Perfeito? Então, 6 mais 18, 24. Olha que maravilha. 24. Perfeito? Primeiro resolvi tudo que está dentro do parênteses. E agora, professor, repete o resto. Tá bom? Repete os demais números e operações da expressão para a gente fazer na linha de baixo, para não confundir, tá certo? Vou repetir tudo aqui, fazer bem devagarzinho, para que vocês entendam os conceitos, tá certo? Então vamos lá. Dividido por 3. Quanto é que vai dar isso? Então pronto, eu eliminei o parênteses. E agora? Vou mudar até de cor. Vou eliminar agora o colchetes. Perfeito? Para eliminar o colchetes, eu preciso resolver primeiro as prioridades dos sinais. Perceba que aqui tem divisão, adição, multiplicação. Primeiro se resolve multiplicação e divisão. Então, vou resolver primeiro essa divisão e essa multiplicação. E só por último eu somo, ok? Então, vamos lá. 24 dividido por 8, 3, ok? Então, 24 dividido para 8, 3, mais 5 vezes 3, 15. Perfeito? Então, isso tudo aqui ainda está dentro dos colchetes, ok? Eu só dei prioridade aos sinais. Primeiro, dividi, depois multipliquei, que é a prioridade. Por último, é que eu vou somar. Dividido para 3, ok? Então, vamos lá. Vamos resolver agora. Continha de soma dentro do colchetes. Professor, você não disse que primeiro soma, primeiro divide e depois soma? Olha aqui, a divisão e a soma. Sim, mas entenda, essa soma está dentro do colchetes. Então, ela tem prioridade, porque está dentro do colchetes. Lembra que eu disse que resolve tudo dentro do colchetes? Então, por isso a gente vai somar primeiro aqui, tá? 18 mais 15... já dei a resposta, não foi? 3 mais 15, 18. Dividido para 3. Agora sim. 18 dividido para 3, 6. Então, o resultado dessa expressão aqui é 6. Resolvendo primeiro parênteses, depois colchetes e dando prioridade nos sinais. Primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Perfeito? Vamos fazer mais uma só para vocês fixarem essa ideia. Qual é o resultado de 2 mais 4 vezes 8 menos 4 dividido para 2? Perceba que aqui eu tenho os 4 sinais de operação. Para eu resolver essa questão, eu tenho que me lembrar da prioridade. Prioridade para multiplicação e divisão. Então, onde é que está multiplicação e divisão? Está aqui, ó. Esse e esse. Então, primeiro eu vou resolver esses dois, pessoal. Depois é que eu faço as somas e as subtrações. Então, vamos lá. Repete. 2 mais 4 vezes 8. 32. Ok? Então, 32. Menos 4 dividido para 2. 2. Perfeito? Agora, eu faço adição e subtração. 2 mais 32. 34. Perfeito? 34 menos 2. Resposta, 32. Então, letra D.
se você entender que na matemática existe prioridade na hora de resolver as contas, você não erra nunca na sua vida. Primeiro se resolve em questão de símbolo, parênteses, colchetes e chaves. Por último, em questão de sinal, você vai priorizar o quê? Multiplicação e divisão. Depois, adição e subtração. Perfeito, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Foi uma aula de revisão de alguns conceitos básicos em cima dos erros de vocês na avaliação diagnóstica. Um forte abraço e até a próxima aula, tá bom? Respondam os exercícios.